Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 16 de maio de 2012, parte 1. Aos Três Dimensions. Pergunta: eu sou acompanhada no exterior e no exterior de mim por aquele que foi meu companheiro, e eu não sei mais o que é eu e o que é ele. Eu não sei mais quem pensa, quem fala e quem age, como um corpo aqui para dois, e outra coisa alhures. De fato não é mais eu, de fato não é mais nem eu, nem ele, mas simplesmente a vida que flui. Isso é um primeiro esboço, mas não é a finalidade. O modo pelo qual você o exprime, quem pensa, ele ou você? Quer dizer que há dois que pensam no lugar de um. Há uma etapa, é aquela que você vive. Mas não pare aqui, porque, de momento, há ainda uma identidade, aquele que era para você, o que ele foi e o que é. Hoje outra coisa, através do que você é, através desse eu que não é mais o si. Efetivamente a vida flui, mas, além disso, o que você vive é uma primícia, é uma aproximação. Mas, mesmo isso, é preciso ir além. Não pare nesse caminho porque não há caminho. Não há ele, não há você. Há o prosseguimento através disso de algo que não é absoluto, mas que é romântico. O romantismo não é o absoluto porque mantém a ilusão entre dois. Não há dois. Aquilo a que a convida, aquele o que foi o seu companheiro é, hoje, ao absoluto. Ele o diz no que ele lhe diz. Ele não é mais aquele que você conheceu. Portanto, há que ir além. Através do impulso que se move em você, é preciso ir além. E para ir além, é preciso que o olhar não se porte mais, de modo algum, sobre algo de exterior que não tem mais existência do que o dois que está em você. A fusão é um mecanismo no qual não há mais dois. Não há, portanto, o que saber quem pensa ou quem não pensa, ou será que os dois pensam? Vá além do pensamento. Vá além das explicações. Vá além do que é dado. Aquele que foi o que ele era para você não pode intimidá-la. Ninguém pode intimidá-la. Houve uma aproximação, a aproximação foi percebida. Após essa aproximação, isso faz parte também do conhecido, e nesse conhecido há uma história, aquela que foi vivida, mas que não é mais aquela que há a viver. Para isso, é preciso, portanto, também fazer calar isso. É nesse sentido que a vida flui, sim, como você o diz. Mas pare a vida, não parando sua vida. Deixe viver o que há a viver. Não reflita, não faça perguntas, contente-se de estar no que flui e que vai parar, porque a vida não flui. É a onda de vida que flui. O contato desencadeia o sentimento de estar em fusão, mas enquanto há um eu, o seu ou o dele, vocês não são o que ela é hoje. Cabe a você, se posso exprimir-me assim, subir. Mas essa subida não é uma subida. É aí também um abandono, no qual não há mais você, não há mais ele. Se é para viver esse absoluto através do que se realiza em você, por ele e por você, você deve superar ele e você. Porque há, necessariamente em sua memória, que ainda está presente, uma forma de nostalgia, uma forma de perda. O que substituiu a perda deve pôr fim à perda,
para além da identidade, tanto a sua como a dele. Ele lhe fala, aliás, do que ele se aproxima. É isso, de algum modo, esse final. Ele lhe propõe, ele lhe sugere isso no que você recebe, mas ele não tem que ser treinado. Assim como você não tem que ser treinada em algo que está inscrito no tempo e no efêmero de uma vida, tanto a sua como a dele. A dele foi vivida, a sua é vivida, mas vocês não são nenhum nem o outro, o que foi vivido e o que se vive. Então, não atribua uma utilidade no sentido humano, porque o que você poderá aportar, você fundida nele e ele fundido em você, para além de qualquer identidade, de qualquer individualidade, supera amplamente aquilo que você se vicia atualmente. Não é mantendo isso que se desenrolará o porquê ele está aí. É claro, lembre-se do que eu acabo de dizer-lhe. Ele não pode violar qualquer liberdade que é imprescritível. Ele sabe, ele vive. Você não. O princípio da identificação era uma aproximação, mas é preciso superar, através dessa reunião ou dessa união, esse próprio princípio de identificação. Então, a partir do instante em que você reconhece que não sabe quem pensa, mas com isso reconhece que você procura saber quem pensa, a partir do instante em que você dá peso a qualquer interrogação, você se afasta do instante que deve viver, que está além de toda interrogação. A interrogação tomou-se e era uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza. Senão você não pode, em momento algum, realizar, se posso dizer, o que é previsto, que é absoluto. O final pode parecer apenas se todo sentido de identidade, de individualidade, mesmo através dessa relação, desaparece, porque a própria relação recorre à dualidade. Você não pode entrar em relação com o que você é, você pode apenas sê-lo. Ele lhe sugere sê-lo, isso, você sabe. Então, não ceda às sirenes do passado. Ele não existe. Não ceda às sirenes daqueles que querem aparecer-lhe como uma função ou uma justificação do que quer que seja desse mundo. Entretanto, você sabe no fundo de si que se desenrola algo. Esse algo que se desenrola não tem necessidade de você, nem dele, nem de vocês, mas é ainda outra coisa. Se você aceita isso, então naquele momento o abandono do si será realizado e você poderá viver realmente não o eu sou, não aí onde ele está, não aí onde você está, mas entrar no não eu sou, no não ser e na não consciência. Quais são seus objetivos, os seus? O dele não é o mesmo que o seu. Não deve ali haver simplesmente uma sobreposição, mas uma superação do objetivo. É apenas assim que um e o outro poderão conduzir o que é, além de todo ser, para a própria fonte do ser, além mesmo da consciência. Assim, portanto, entre mais no interior de si, como dele, sem ressonância exterior. Enquanto há uma utilidade procurada ou desejada concernente a esse mundo, você é ainda desse mundo, você é ainda limitada, ele a chama ao limitado e você sabe disso. Nenhuma influência deve exercer o que quer que seja. Viva o que você é, não o que você foi, não o que você gostaria. O melhor modo de prestar-se serviço e de ser é justamente superar isso. Não por qualquer coisa de pessoal ou uma identidade pessoal de ninguém,
mas efetivamente como você o diz, para a vida. Cabe a você decidir. Cabe a você aceitar o que é dado, o que é visto e o que na finalidade deve ser totalmente superado pelo abandono do si, tanto do seu como do dele. Mas para ele é mais fácil. Aí onde ele está, não há discriminação em ressonância com as relações e os apegos e com o corpo, com a história, com o passado. Tudo isso não tem mais curso. É uma chance inestimável. Cabe a você ver onde você se coloca. Mas não se coloque em relação ao que é conhecido, em relação ao que a cerca, mas unicamente em relação a você, em você, além de você. Junte-se à unidade, na qual nada pode interferir, quaisquer que sejam as relações, quaisquer que sejam as emoções, quaisquer que sejam os apegos. Nada disso existe. Não se deixe levar para fora de você, por você ou por outro. Viva o que se vive, sem nada mais procurar. Eu diria mesmo que o simples contato para além da relação, se você faz silêncio, se não há mais questões, se não há mais interrogações sobre o sentido de quem pensa, sobre o sentido de quem é, então tudo isso, sem qualquer dificuldade, sem qualquer questão, sem qualquer resposta, sem qualquer dúvida. Olhe-se para além do que flui. Onde estão as dúvidas? Quais são as dúvidas? Por quê? Não para encontrar para elas uma resposta no exterior. Transcenda a dúvida. Transforme a dúvida e deixe-a de lado. Lembre-se do que muitos anciões disseram: a inteligência da luz, a inteligência da vida, a inteligência da onda de vida. Por que você quer substituir-se a ela? Onde está a necessidade de existência? Onde está a necessidade de manter o que deve ser solto inteiramente? Eu não a convido a cessar todo o contato, bem ao contrário, mas a entrar na intimidade do contato, no sentido do contato, e não em qualquer tradução aplicável a esse mundo que não existe. Você está no real do que existe. Por que você quer puxar isso ao irreal? Deixe fazer, deixe ser, muito mais. Não há relação, não há comunicação, há bem mais. Não fique no romantismo, não fique na lembrança. Ambos pertencem apenas a esse mundo, e esse mundo passará do mesmo modo que você passará. Qual a importância? Não fique fixada. Como você o diz, deixe fluir, mas não observe o que flui. A partir desse instante, isso será, e você viverá inteiramente o que há a viver. É isso que ele a chama para além dele mesmo. Como você fala de companheiro, quando você fala de companheiro, evoca dois. Não há mais dois. Aqui mesmo, como a Alhures, seja através do que você nomeia ele ou você, há outra coisa. Esqueça da necessidade de persistir. Da necessidade de ser, quer isso seja em uma história, em uma lembrança ou em um contato. A etapa de que eu havia falado está efetivamente consumada, mas não é por isso que tudo está consumado. Coloque-se sinceramente a pergunta: para que isso serve? Para o que você deseja ou para o que você deseja ou para o que é? Determine-se na liberdade. Pergunta: pela manhã, ao acordar, o corpo que eu habito gosta de ficar deitado durante horas, imóvel, calmo e tranquilo. Esse estado corresponde ao que vocês qualificam de meditação? Quando é que eu teria nomeado a meditação como sendo isso ou aquilo? Por que é que eu teria uma definição da meditação? O que você quer ouvir sobre a meditação? Qual é o objetivo da meditação, se é que isso seja uma meditação? Será que é uma conveniência para consigo mesmo? O que você tem necessidade de esquecer?
Será que, nesse estado, há uma satisfação? E quem é satisfeito? De não ter que enfrentar o mundo, a ilusão? Ou será que, naquele instante, há, para além da meditação, para além da calma, a instalação de algo que sempre esteve aí? A única verdadeira questão está aí. Não saber se isso é uma meditação ou um samadhi, porque, quer isso seja meditação ou quer isso seja um samadhi, é preciso aí também ir além disso. O, o que quer seu corpo? É ele que quer repousar ou é seu espírito o espírito que põe esse corpo em repouso no objetivo de viver algo, de manifestar algo? Então, quer isso venha do corpo, quer venha de uma meditação, quer venha de um estado de presença, qual a importância? Você deve superar isso. Se seu corpo pede-lhe, aceite-o. Se seus pensamentos ou seu espírito pedem-no, aí também aceite-o. Mas apreenda efetivamente que você nada é de tudo isso. Não é porque o corpo vive uma disposição de espírito específica, ou porque o espírito induz a algo de específico no corpo, que você deve manter a ilusão desse corpo e desse espírito. Prostrar-se em um estado, mesmo os mais agradáveis, não é suficiente. E por vezes isso pode mesmo ser um obstáculo, não por vivê-lo, mas por ali identificar-se. Não seja isso. Isso não quer dizer que você deva levantar-se, porque isso nada mudará no seu ponto de vista. Você terá o mesmo olhar. Apreenda efetivamente que o mental vai fazê-lo crer que, se você se atribui esse repouso, ou se o corpo pede-lhe esse repouso, você vai aproximar-se do absoluto. É falso. Enquanto você crê nisso, é a ilusão de um desenrolar do tempo, porque o tempo de que você fala é pela manhã, ao acordar. Você teria podido falar-me de outro tempo, ao meio-dia ou à noite, mas é ainda um tempo. Portanto, isso não é real, porque é efêmero. Não é a repetição da experiência, quer ela seja perdida pelo corpo ou pelo pensamento, ou pelo próprio samadhi que se instala, que vai resolver o problema, porque, justamente, o problema é o corpo e esse espírito. Eles interagem um sobre o outro, permanentemente. Isso não é a paz, isso não é o samadhi. Não é o fato de estar tranquilo, assim que se desvenda o que você é, além do ser, mas sim justamente a não identificação e ainda menos a justificação disso. Pouco importa que isso seja uma meditação, pouco importa que isso seja uma doença. Pouco importa que isso seja sugerido pelo mental ou pela própria consciência. Não se atrase nisso. Se é para viver, viva-o. Mas você não é o que vive isso. Você é além. Aceite vê-lo assim. Não há qualquer finalidade possível em relação a isso. Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora, que vai mudar o que quer que seja, porque, assim que você sai daí, o que acontece? Acontece que outras coisas acontecem. Essas outras coisas acontecendo, aí também, fazem apenas passar e inscrevem-se no efêmero. É o olhar que deve mudar, não é a experiência. Nenhuma experiência é válida, porque toda experiência tem apenas um tempo. Dura apenas um momento, como para a questão anterior. Não fiquem fixados na experiência, qualquer que seja o prazer, qualquer que seja o samadhi, o que quer que seja percebido ou não percebido. É preciso ir amplamente além. Porque é por trás disso que se encontra a verdade, aquela que não se move, que não muda. Viva o que há a viver. Não se faça a pergunta de saber se isso é uma meditação, se você está tranquilo ou não. Não há qualquer culpa a ter ou a não ter. Vá além do observador.
Vá além do que se vive no efêmero. Aceite vivê-lo, mas não se contente com isso. Aceite ver nisso o lado efêmero como experiência. O absoluto não será, jamais, uma experiência. Não haverá, jamais, preliminar ao absoluto. Não haverá, jamais, preparação para o absoluto. É algo que se move a fim de encontrar a imobilidade. Portanto, isso não pode ser favorecido por qualquer experiência, por qualquer estado, contato, relação ou outro. Se você abandona tudo isso, verá que tudo é muito simples, tudo é fácil. Como vocês dizem, tudo é evidente, mas na condição de suprimir as evidências que lhes pareçam normais, mas que são apenas experiências. A evidência de que eu lhes falo é a evidência do absoluto, que não depende de qualquer tempo, de qualquer momento, de qualquer instante, de qualquer experiência, de qualquer justificação, qualquer que seja. Como eu disse em nossas últimas conversas, nós somos todos um, além da unidade no amor. Porque nós somos amor, mas nós somos além do amor manifestado e criado aqui, além da experiência de amor. Aceite viver os momentos os mais belos, como os momentos os mais hediondos desse mundo que lhe propõe sua vida, no mesmo estado que não é um estado. Porque enquanto você é gratificado, ou enquanto é culpado, é o mesmo princípio que se exprime. Não procure nem culpa, nem gratificação. É nessa condição, nessas duas condições, que você sairá de toda experiência, de todo estado, de toda consciência, mas eu repito, você é livre. Sua liberdade é total. Mas enquanto a liberdade é ligada a condições, é verdadeiramente a liberdade? Se você depende de um horário, se depende de uma pessoa que não é mais realidade do que você é, como você espera poder estabelecer-se no que você é para além da consciência, nesse final, nesse absoluto? É claro que vocês todos vivem experiências. Elas lhes foram descritas no comprimento, largura e no total, pelos anciões e as estrelas e os arcanjos. São etapas, são momentos, são verdades relativas que se exprimem, justamente em função do estado da consciência fragmentada, separada, dividida ou unificada. Então, é claro, é mais agradável estar na consciência unificada do que fragmentada. Mas não confie no que é agradável, e ainda menos no que é desagradável, porque são qualitativos de um estado, mas você não é nenhum desses estados de modo algum. Aceite ver a verdade, a fim de ser a verdade. Não aquela que depende de uma experiência, de uma circunstância ou de um tempo, mas aquela que é, de todos os tempos, que engloba todas as experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, todas as ilusões, sem qualquer exceção. E aí você verá o que não pode ser, o que não pode ver. Pergunta: minha vida hoje faz com que eu esteja pouco ativa e não me sinta implicada no mundo. Essa não implicação é uma forma de negação, um modo de pôr-se em retração, uma falta de ancoragem, ou devo refutar em bloco toda a consideração sobre a forma que tomo minha vida sobre este mundo, porque, de qualquer modo, isso não se releva do absoluto. Você tem a resposta nas últimas linhas,
Você mesma diz, minha vida, hoje, meu corpo. Você sabe muito bem que não é nada de tudo isso. Então, o que quer que faça esse corpo, ação ou não ação, qual a importância para o que você é, além do ser? Você mesma mantém o papel de observador, a autocontemplação de si mesma. Há um amor de si que não pode desembocar no não si. Você é amor. Portanto, enquanto há amor de si, você não é amor. Você projeta e identifica-se a sua projeção. Você mesma mantém a ilusão porque, após ter sido ativa, você tenta a inatividade. E você se apercebe de que, aí também, tanto ativa como inativa, isso nada muda. O observador continua aí. Você se identifica ou a esse corpo, ou ao que se desenrola, e o que se desenrola faz apenas passar como sua vida, como seu corpo. Tudo isso deve ser varrido, não como uma rejeição, não com o fato de renegar essa vida, esse corpo, esse hoje, mas de ser além desse corpo, dessa vida e desse hoje, que, como eu disse, todos os três passam e passarão. O observador existe ainda. Você está se perguntando, para prosseguir, o que eu disse na última conversa, para saber se você é a corda ou a serpente. Saber se é o conteúdo ou o recipiente. Você nada é de tudo isso. E, no entanto, você é isso. Mas não continue isso. A autocontemplação no ego, como no si, ativa ou inativa, a nada leva. E você sabe disso. É um beco sem saída. Não há saída. Tudo isso são experiências que, num primeiro tempo, favorecem o observador. Mas de modo algum, no absoluto, não há qualquer observador. Há apenas um jogo da própria consciência, e de momento você participa do jogo da consciência. Qualquer que seja a sua vida, você não é essa vida. Então, viva o que há a viver. Viva o que você escolheu. Aí também, não há que procurar qualquer gratificação e qualquer satisfação, qualquer culpa, porque o pensamento será sempre dual, mesmo quando ele se pretende unitário. Porque o pensamento é discriminador, sempre. Supere o pensamento, supere o observador do mesmo modo, supere o corpo. Não os rejeite, mas veja-os pelo que eles são, obstáculos. Não se suprime um obstáculo, contorna-se ele, de algum modo. Não se nega, não se quebra isso. Aí também é seu olhar e seu ponto de vista, apegados a esse corpo, a essa vida que se desenrola, que é uma projeção da consciência. Você não é qualquer de suas projeções. De modo algum, redefina seu ponto de vista. Não escreva em um tempo, não escreva em um espaço, ainda menos em um corpo. Sua consciência está nesse corpo, mas você não é nem o corpo, nem a consciência que está nesse corpo, nem fora desse corpo. Porque tudo isso evoca e manifesta ainda uma dualidade. Dito diferentemente, não se interesse por tudo isso, nem em um sentido, nem no outro. Porque, assim que você se interessa por isso, há uma culpa ou uma gratificação. Mas nenhuma, nem a outra são a verdade. Porque elas decorrem justamente de uma circunstância. E o que você é não depende de qualquer circunstância, seja desse corpo ou dessa experiência. Efetivamente, saia de tudo que é conhecido, através desse corpo, através de sua ação ou de sua inação. Isso volta ao fato de aceitar, não mais procurar, de apreender que nada há a procurar. Quem procura? E, sobretudo, quem encontra? E, enfim, quem encontra o quê? Ainda o efêmero, ainda os limites, ainda o conhecido. Deixe-se levar. Isso não quer dizer permanecer na cama ou ser inativo. Deixe-se levar para realizar-se sendo extremamente ativo. Porque você sabe, naquele momento, que não é você que age. Saia do problema da identificação. Você não é o problema, não mais do que a recompensa, não mais do que a culpa. Tudo isso representa jogos. Esses jogos são programados pelo eu ou pelo si. Porque sem eu, sem si, há o não si. E todo o resto seguirá.
É claro que você pode brincar de participar, dando-se a ilusão de ser o mestre e de controlar. Enquanto você querer controlar ou ser o mestre, o absoluto é escondido para você. É preciso superar a sabedoria. O que você exprimiu traduz de algum modo um apego ao efêmero, à sua vida, a esse corpo. O próprio apego cria dependência ao efêmero e, portanto, à experiência. E é sem fim. Admita claramente o que para você é válido. E como você disse ao final de sua questão, a resposta ali está contida, porque você sabe disso, profunda e intimamente. E, no entanto, há algo em você que quer exprimir e manifestar o inverso. Por quê? De que você ainda duvida? De que você tem medo? O que é que freia? É tudo. Olhe, sem culpa, sem julgamento, porque o que parece no âmbito de sua visão, de sua consciência, favorece a integração, a superação, a transcendência, mesmo de uma consciência para uma não consciência. E não veja esse para como um deslocamento. Não é, tampouco, como eu disse, uma exclusão, mas uma inclusão. Você quer ser o que inclui ou o que exclui? Experiência ou absoluto? Conhecido ou desconhecido? Ativo ou inativo? O ativo de que eu falo não é a ação. O inativo não é tampouco a não ação. É além. Pergunta. Apesar de uma intuição e uma aspiração profunda ao absoluto, comportamentos que bloqueiam e afastam do absoluto aparecem frequentemente. Por quê? Porque a partir do instante em que você tem a intuição do absoluto, a partir do instante em que você aspira ao absoluto, o que vai fazer o ego? É claro, ele vai encher-lhe a cabeça como um desejo inacessível. Ele vai afastá-la disso. O absoluto não é nem ligado a uma intuição, nem a uma aspiração. Ele a faz refutar tudo que é da ordem da consciência efêmera. Você não pode perseguir o objetivo do absoluto. Caso contrário, ele se afasta, do mesmo modo que quando você o refuta ou quando o nega. O absoluto não é concernido por você. Ele não é concernido por sua aspiração, por sua intuição. Você deve depor as armas, parar de procurar, abandonar-se a si mesma. O absoluto não será jamais uma busca, jamais uma procura, jamais uma intuição, jamais uma aspiração. Ele não pode jamais ser revelado à sua consciência enquanto a consciência está aí. Então, é claro, você tem bom jogo de falar de sua consciência que tem a intuição disso. Mas, como você observou, isso nada muda. Do mesmo modo que enquanto você vive a aspiração, a potência da aspiração para ser isso não é a mesma para todo ser humano. Alguns seres, e eles são raros, puderam ter tal tensão para isso. Mas a tensão não é a aspiração. O ponto de vista não é o mesmo. Portanto, pare de buscar, pare de ser aspirada, pare de ter a intuição disso. Contente-se, simplesmente, de ser esse absoluto. Enquanto há intuição e aspiração, é uma projeção aí também da consciência para um objetivo. E esse objetivo é inscrito no tempo, e como tudo que é inscrito no tempo não é real, porque isso muda e desencadeia em você algo que você experimenta. É claro, pelo jogo da consciência. Isso se chama frustração. E quanto mais você tem a intuição, mais é frustrada. Isso vai afastá-la sempre mais do que já está aí. O absoluto não é uma conquista, não é uma experiência, não é um estado. É esse final que se desvenda a partir do instante em que você aceita, além de todo o tempo, que não há aspiração, que não há intuição em relação a isso. Você deve capitular,
porque a aspiração e a intuição são apenas o reflexo da consciência, do si ou da pessoa, nada mais. Tudo já está aí, em você, porque a sua natureza é o que você é. Portanto, não pode existir aspiração ou qualquer intuição, porque isso continua um mental ou um desejo, o que é pior. Nada há a desejar, uma vez que já está aí. O mental leva ao inverso de sua aspiração e de sua intuição. E quanto mais elas crescerem, mais o mental vai afastá-la disso, conduzindo-a a viver coisas desagradáveis que são apenas o reflexo da frustração. Em seu caso, não há dúvida nem medo, mas simplesmente a frustração. Se você aceita ver isso, compreenderá a futilidade da intuição e da aspiração que a conduz exatamente ao oposto do que você quer, porque o absoluto não é uma vontade, nem um querer. Então deixe cair todo o querer. Se você aceita abandonar-se, verá que o absoluto já está aí. É o que você é. Você não é mais suas frustrações do que sua aspiração e ainda menos sua intuição. Uma intuição correta serve apenas nesse mundo, para fazer boas escolhas, por exemplo. Mas o absoluto não é uma escolha, ele não é desse mundo. O que você espera ali encontrar? Você pode encontrar apenas frustração cada vez maior. Nenhum ser pode conduzi-la ao que você já é, senão é aquele que quer afastá-la do que você é. Torne-se consciente de que há apenas um único mestre e tome-se consciência de que há apenas um único mestre. E torne-se consciente depois de que esse mestre é ridículo, porque ele dirige-se naquele que sabe, naquele que tem a intuição, naquele que aspira. Apreenda isso. Isso não é um esboço a fazer, não é um trabalho, não é uma sese. É muito simples. A frustração leva à complexidade, e o que é complexo não é absoluto. A complexidade pertence à consciência e seu desdobramento de mundo em mundo, de dimensão em dimensão. Vá além. Faça cessar todos esses jogos. Não aspire a nada mais. Não tenha mais intuição. Faça calar isso, esquecendo-se disso, não se opondo a isso. E você verá que já está aí, desde sempre, mesmo até antes mesmo que você existisse aqui. Seu você, seu si, identificou-se a essa busca, a essa intuição, a essa aspiração, e, portanto, você mesma põe uma distância que não existe. Você põe um tempo que não existe, um espaço que não existe. Você mesma cria isso. Veja-o sem culpa, sem hipocrisia, e a partir desse instante você o viverá. Diga-se que é simples. Se devesse permanecer uma única intuição antes que ela desaparecesse. É simples. E substitua a aspiração, se você é capaz disso, pela atenção. E se a atenção não pode fazer-se, então abandone-se. Se no instante você é capaz de dizer-se, em verdade, não importa, nada mais haverá a manter, nada mais a buscar, nada mais a esperar, nada mais com que estar em acordo ou desacordo. O absoluto está aí. Você ali está. Lembre-se de que, para o ego e o mental, o último passo parece terrivelmente difícil, porque há a perda, porque há o abandono. Você se sente abandonada? Só. É um muito bom sinal. Um melhor sinal de que a intuição e a aspiração. Mas não se apegue a isso tão pouco. Deixe passar tudo isso. Pergunta: por que é tão difícil permanecer nessa liberdade infinita que por vezes exprime-se através de mim? O que é que diz que é difícil? A resposta está no segundo termo da pergunta, porque o que se exprime através de você quer, efetivamente, dizer que você é atravessada por algo e que, aí também, você mesmo se coloca como observador
e, portanto, na distância. E perceber essa distância criada, o que acentua para você essa noção de dificuldade, porque você quer permanecer exterior e observador. Portanto, é difícil. Você observa o que acontece, mas não se torna o que acontece, que é absoluto. Nada há de difícil. Apenas você é que é difícil no que você não é. Então, por momentos, as resistências caem. E quando as resistências caem, você fala de liberdade infinita. Mas quem observa essa liberdade infinita? Quem sente essa liberdade infinita? Justamente o que impede que ela seja a verdade absoluta. Há apenas você e você mesma. Se você observa essa liberdade infinita, se a sente, você não é livre. A experiência que é vivida, porque se isso acontece, continua uma experiência, não pode, é claro, torná-la livre, porque já é livre. Você é já isso. É simplesmente aquele que observa, que fez uma experiência disso e não uma realidade do real, e não o absoluto. Há em algum lugar uma distância que permanece. Quem impõe a distância? Será que é o absoluto? Ou você? Quem impede a instalação, a revelação, se não é o observador que se compraz em sua observação e faz algo de exterior, faz disso uma experiência, um estado que passa? E há sempre, escondida por trás disso, a vontade de se perceber. Ora, o que é que se apercebe ou que se percebe se não é a consciência? Não há, portanto, não consciência. Você continua estabelecida no eu sou. É isso, precisamente. O observador está presente. Por vezes há o testemunho, mas é o mesmo princípio. Há uma distância, há uma experiência, há um estado, mas não há perenidade. Vá além do que você vê, além do que crê. Não fique fixada. É o absoluto que é imóvel, não você. No que se move ou no que está fixo. Toda experiência pode parecer boa a realizar e a viver, mas é um instante em que todas as experiências devem ser transcendidas, a fim de justamente não mais ser simplesmente uma experiência, simplesmente um estado que passa. Você é eterna, você é absoluta. Então libere-se, porque você já está liberada. E se aceita isso, você compreenderá que falar de liberdade infinita nada quer dizer. Você é realmente livre apenas se você aceita que já está liberada. Naquele momento, você apreenderá que não há nem infinito nem finito. Resta apenas o indefinido e o indefinível. O absoluto é também, nenhuma definição pode conter ou explicar o absoluto. Apenas mostrando-lhe, onde não há lógica real, mas apenas uma lógica aparente, é que eu posso dar-lhe a apreender a verdade absoluta e não relativa. Porque o próprio fato de falar de liberdade infinita, que não dura, mostra-lhe, sobretudo, que você está confinada. Não culpe. Veja-o simplesmente porque é simples. Não há qualquer dificuldade, exceto aquela criada pelo mental. Quando você dorme, você pode dizer que está na liberdade infinita? Não, você desaparece. O absoluto está aí porque o mundo desapareceu. Não é simplesmente uma diferença de nuance ou de compreensão. É o olhar limitado ou ilimitado, um olhar finito ou infinito. Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito nem infinito, ele é absoluto. Ele não pode estabelecer distinção, diferença, separação. Isso você o é. Veja simplesmente. Porque a simplicidade é a porta da transparência e, sobretudo, da espontaneidade,
aquela que surge assim que o mental não tem mais referência nem referente. Favoreça isso. Pergunta: desde que eu escuto as suas conversas, eu fico cada vez mais na aceitação do que me propõe a vida, o que me permite evitar o processo de ação-reação, mas muitas vezes eu me esqueço de aplicar a técnica da refutação. Não há caminho. A refutação não é uma técnica, é uma conduta que faz mudar o olhar que desconecta o mental, como eu disse. Já está muito bom não manifestar a ação-reação. O que você constata e as palavras que eu emprego demonstram que você é o observador. Você não está mais no palco do teatro, mas você ainda está instalado na poltrona assistindo. O único modo de se levantar da poltrona, de sair do teatro, para ver que o teatro não existe, é a refutação. Saia da constatação, assim como você saiu da ação-reação. Instale-se além da constatação, porque constatar é colocar uma distância também. É manter, de algum modo, o prazer do observador, daquele que assiste a peça de teatro. Você saiu do personagem, então a vida se desenrola, os diferentes atos da peça exibem-se. Se você constata, significa que você observa. Resta-lhe refutar ainda este papel, ainda esta função. Porque, enquanto houver uma função, há a persistência do efêmero. Beneficie-se da paz que pode resultar da ausência da ação-reação, não para satisfazer-se com isso, nem para ficar insatisfeito, mas simplesmente para refutá-lo. E, para você, é um perigo, porque você não atua mais na peça de teatro. Você assiste a ela. Para você, é uma situação arriscada, perigosa. É aí que é preciso levar a refutação. Naturalmente você esquece. Você não é aquele que esquece. É o mental que o faz esquecer, porque ele fica satisfeito com essa observação, com esse estado de testemunha do si, se você preferir. No si, há ainda modelos, o Cristo ou quem você quiser. Supere o modelo. Rejeite todas as crenças sem qualquer exceção. Refute-as. Restam ainda crenças e são as suas crenças que se opõem, não você. A oposição leva à constatação. A constatação leva à testemunha, mas a testemunha não leva ao absoluto. A refutação permite ao absoluto manifestar-se nesta forma, nesta consciência. É o momento em que não há mais tão pouco espectador, não há sequer mais teatro. Eis ao que eu o convido. Pergunta: como estar na graça e no amor para acolher este novo ser que se revela no meu corpo físico, para deixar trabalhar a onda da vida, para estar lúcida das mudanças em curso, sem me deixar ser tomada pelas ligações de apego mãe-filho? É muito simples, não se coloque mais esse tipo de questão, porque todas essas questões reforçam na ilusão. Apegos. Você nada é de tudo o que você vive. Você é o que está sendo vivido, a onda da vida. Nenhuma ligação pode tranquilizá-la. O apego pertence a este corpo, na relação mãe-filho. Isso está escrito no saco de comida. Você está submissa a esse saco de comida, às suas programações, aos seus engramas. Isso é o seu cérebro, mas não é você. Da sua consciência sai outra consciência, que é formada às cegas do seu corpo, a partir do seu corpo.
É você e você se crê proprietária ou responsável. Quando muito, você pode dizer que o que lhe pertence é um outro saco de comida que sai de você, que você criou. Mas você não criou a consciência que está dentro dele. Ela não pertence a você de maneira alguma. Sem isso, você mantém a ilusão da carne na carne. A graça não tem o que fazer desta carne, porque a graça é. Ela não é levada pela carne, mesmo expressando-se através da carne. Isso não é a mesma coisa, não é a mesma relação, não é o mesmo olhar. Aceite simplesmente que isso se desembarace, mesmo sendo você que o criou originalmente. Será que é você que fabrica isso? Isso é fabricado tão somente porque é a inteligência que há no saco de comida que está programada para isso, reproduzir-se. Mas você tem necessidade de se reproduzir? O que é que você reproduz? Há sempre no nascimento de uma carne, a partir de uma carne, um conjunto de histórias, um conjunto de projeções que criam apegos através de ideias ou de medos. É a mesma coisa. Beneficie-se dessa experiência porque, aí também, ela é efêmera, ela dura 9 meses. Para ver o que é isso, o que isso vem despertar em você, preencher em você ou atemorizar você, porque você não é isso. Você é o amor e você cria o amor. Será que este amor lhe pertence? No entanto, sabendo que o amor é livre e torna livre? Caso contrário, isso permanece humano e, portanto, efêmero. O que você vive é, de algum modo, um desafio, ou se você preferir, uma experiência. Aí também não fique presa a essa experiência e ao que ela induz como apego à carne. Considere isso, efetivamente, como uma graça ou uma dádiva. Mas não pare nisso. Eu a lembro de que, para a onda da vida, assim como para a graça, justamente nada há a fazer. Não é mais uma questão de fazer, nem uma questão de ser, mas sim uma questão de não ser. É a visão limitada que a impossibilita de conhecer esta consciência, que no entanto está em você, onde ela estava antes, que criou o apego, que criou a responsabilidade e a dependência. Ame o que você criou, o que você é, mas com um amor que esteja além de uma projeção, embora sendo uma criação da sua carne. Deem-se conta dessas ligações que todos nós denominamos encarnados antes de sermos absolutos. Amor. Porque nós não conhecíamos outra expressão, até o absoluto chegar aí. Você toma consciência além da consciência, e aí tudo fica simples. Porque você não é este corpo. Então, como você poderia se projetar neste corpo que foi criado a partir deste corpo? Isso vale também para os pensamentos. Isso vale para todos os apegos. Caso contrário, isso não é o amor, é uma fraqueza. O amor é vigor. Então, simplifique, porque isso já é simples. Como em uma resposta anterior, é tão simples que isso parece, para o ego, um absurdo. Lembre-se de que há o olhar para mudar. Não este corpo que vive o que é para viver, que foi desejado ou não. Aí também, não voltem apenas a pergunta e a resposta. Eu diria, até mesmo, discordem disso. Seria preciso chegar à conclusão de que o que acontece na sua carne é, em algum lugar, uma reprodução, mais ou menos conforme com suas projeções, com as suas expectativas, com seus desejos e também, é claro, com as suas projeções, com as suas expectativas e com seus desejos do que já está aí. Mas nada mais. A liberdade está aí e põe fim a todo apego, o que não impede, muito pelo contrário, a ligação de liberdade do amor, que vocês denominam vibral, e mesmo do absoluto.
Eu diria até que isso pode ser, de algum modo, condições propiciadas, como você diz, pela graça, pela euforia, que é secretada por este corpo de alimento, durante este estado que não é nada mais do que o instinto de preservação, visando simplesmente o que é, o que é nomeado amor filial ou materno, não levando de qualquer forma ao desaparecimento da espécie humana. Nada mais e nada menos. Não se deixe enganar por esse mercado de tolos. Isso não impede de amar, mas não é mais o mesmo amor. Não há mais apego se você vê-lo assim. Há liberdade. Pergunta: desde que eu reencontrei a consciência de quem eu sou e que eu me abandonei à inteligência da luz, tudo é simples e fluido, e o pequeno eu cada vez menos assume o lugar. Isso seria a transparência? O fato de constatar, o fato de ter uma constatação, prova a existência do observador que substituiu o eu ou o ator. Obviamente, esta constatação não é suficiente. É preciso aí também, se tal for o que você deseja, não como uma aspiração ou vontade, aceitar deixar isso se extinguir. A vida, então, irá se desenrolar não mais somente sob a ação da inteligência da luz, mas muito mais no absoluto. Esta forma não ficará mais limitada a esta consciência, a esse eu que se vai ou a esse si que se instala, mas ela irá envolvê-los em algo que é, digamos, muito mais amplo e muito maior, se tanto é que podemos falar de tamanho. Cabe a você ver se você quer terminar a fragmentação e, portanto, ser transparente. Enquanto existir um si, existe um espelho que mostra a você o que é para ver. A transparência é a ausência de espelho, já que a transparência consiste em deixar atravessar-se na totalidade. A instalação da transparência e da espontaneidade excede largamente o si ou a fluidez. A transparência é um estado onde nada é parado, nem mesmo o estado em que se está, que não é mais um estado. Aí está o absoluto. Eu diria que o si dá a clareza e a precisão, porque o palco do teatro fica iluminado. Mas eu lembro de que não há nem teatro, nem palco. É, portanto, você que deve ver se você permanece em meio à clareza ou se outra coisa se revela a você, muito além da inteligência da luz, mas no que permite revelar o que sempre esteve aí, além da clareza. O absoluto é assim. Mas, na sua pergunta e na sua constatação, há uma instalação da consciência nesse si. Nada pode ali, não pode ali haver percepção da não consciência. Você está, portanto, instalada na alegria, na persistência do si. Ilusória ela também. É preciso sair da contemplação. Então, a transparência chega porque nada mais há para olhar, nem nada para ser, exceto o absoluto. Mas cabe a você ver o que se manifesta. A transparência, aliada a outros pilares do que foi denominado os pilares do coração, como a integridade, a infância, a humildade e a simplicidade, é a característica do si. A transparência vai além disso tudo, já que nada é parado, nada é definido, nada é identificado. Não há mais si, não há mais eu, não há um eu que se afasta e um si que se instala. Mas é livre a você, porque é a sua liberdade, continuar a constatar e a se instalar na constatação, ou então superar, digamos, a constatação. Aí está a transparência, mas não antes, mesmo se a transparência fizer parte da própria definição do que vocês denominaram os 4 pilares. Transparecer é ir além do parecer e além do ser. Ser transparente é não mais existir, não mais interferir, não mais intervir, não mais ser. Mas, mais uma vez, você é livre. Mas você é livre de quê? Simplesmente do que você decidiu, do que você estabeleceu. Mas essa não é a verdadeira liberdade.
Isso são liberdades efêmeras porque elas irão desaparecer quando seu corpo de alimento desaparecer, quando seus pensamentos desaparecerem. Então, naquele momento, o que você vai se tornar? O que você vai ser? Você prefere aguardar ali ser para colocar a questão, quando você não puder mais se colocar questão? Ou você quer ter a resposta agora? É você quem decide. É você quem tem a chave. Porque não há chave. Não há porta. Tudo depende de onde você se coloca. Tudo depende de onde você está ou não está. Mas eu agradeço pela sua constatação. Porém, eu sou obrigado a dizer que tudo isso a torna transparente, mas não é a transparência. Esteja consciente disso, porque a transparência total não pode existir nem no eu, nem no si. Ela apenas é verdade quando você sai de tudo que é efêmero. O absoluto é a transparência total, porque mais nenhum espelho existe, mais nenhum sentido do eu ou do si existe. Tudo é instalado no não ser, na não consciência, mas o resultado é o mesmo. O que você quer ver subsistir? E o que pode subsistir? O que é da ordem do relativo e da ordem do absoluto? O que continua? O que cessa? Constatar é, talvez, um dos últimos degraus da escada, mas você é livre para considerar que essa seja a finalidade de se contentar e se contentar com isso. O absoluto tem todo o tempo, já que ele está fora do tempo. Não você no que, ao que você está identificada nas suas constatações no si. Cabe a você ver se você deseja se colocar essas questões ou ignorá-las. Cabe a você saber se o que você vive é conhecimento ou ignorância. Em relação ao que e em que? Será que isso a satisfaz e irá satisfazê-la amanhã? Independentemente do que você observa, independentemente do que você constata? Obviamente, o si, comparado ao eu, é infinitamente mais transparente. O eu é opaco. O si é transparência, não total, mas transparência. Cabe a você ver. A sua situação depende de você mesma. Mas tome cuidado para não qualificar o que não tem qualitativo. O que é o caso do absoluto. Pergunta. Bastante ancorada na materialidade, no si, o si me parece inacessível. O absoluto sequer é conceituoso, concebível. Eu experimento nesse momento, pela leitura dos seus ensinamentos, um sentimento de desânimo e até mesmo de rejeição. O que na personalidade se opõe e como superá-lo? Você mesma disse, a materialidade. O fato de querer conceituar o que não pode ser conceituado. Portanto, é óbvio que a materialidade e a personalidade querem rejeitar. Você não pode conservar o ponto de vista da personalidade e aceitar isso. Se você afirmasse isso, seria falso. O que você disse está correto. Você não está pronta para deixar o que você acredita ser. Você está visceralmente apegada à sua pessoa. E então, estando apegada, por qual razão iria querer aceder a algo que a libertaria? Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma alegria pode sair daí. Não procure conceituar, nem menos ainda, aceitar. Você precisa primeiro sair do inferno, ou seja, do seu confinamento, de crer neste corpo, de querer possuir o que quer que seja. Você sequer possui o seu corpo, pois você não é ele. Quando você aceitar que este corpo é apenas um confinamento, uma ilusão, uma aparência, então você poderá se colocar a questão do conceito ou da ideia. Mas agora, eu lhe digo que o absoluto não é nem um conceito, nem uma ideia, nem assimilável. Porque você está limitada em sua visão, em sua percepção.
porque você se apoia no corpo e na própria materialidade, uma transformação da materialidade, da personalidade. Não há continuidade. Não há possibilidade, ainda menos conceito, e muito menos coisa percebida. Não há, portanto, solução vislumbrável, nem mesmo desejável. É-lhe preciso rejeitar até mais, porque rejeitando significa que você não compreende. E quanto menos você compreender, mais você será livre. É justamente o fato de acreditar compreender este corpo, suas ações, sua vida, que a confina no limitado, porque você tem medo. O amor não é um medo. Por mais que você tenha amado seu corpo, não irá permitir-lhe superar o corpo. Por mais que você tente amar a personalidade, transformá-la em algo de melhor, mas você não é quem age assim, em sua eternidade. É porque você está identificada demasiadamente no limitado. Mas o seu corpo está limitado, no tempo e no espaço, neste período. Ele não tem necessidade de você para existir. Ele existe em outros lugares. O melhor serviço que você possa lhe fazer é deixá-lo evoluir sozinho, sem interferir, e você irá constatar então que nenhuma manifestação física pode aparecer. É você mesma quem cria suas próprias manifestações físicas. Não há karma, não há causa, exceto si mesma. É isso que você recusa ver na cara. Então, você vai buscar em outros lugares, no ontem, em uma causa. E você se mantém assim nos contextos deste corpo, na ação-reação. E você crê que você vai poder desembaraçar-se desta ação-reação, compreendendo a reação à ação. Mas de onde veio a primeira ação, se isso já não era uma reação? Você está já aprisionada e você se aprisiona ainda mais. Amar é ser livre, não é aprisionar-se. É abrir o que está fechado. É não mais aceitar estar fechado ou aprisionado. Não há qualquer solução enquanto você estiver na prisão. Mesmo se você colocar belas cortinas, mesmo se você mudar a mobília, mesmo se você mudar de pensamentos, mesmo se você compreender. Eu a convido a não mais compreender. Eu a convido a deixar toda forma de conhecimento do que existe neste mundo. Porque senão você vai fortalecer as resistências. Você vai reforçar o sofrimento enquanto você acredita liberá-lo. Saia da prisão primeiramente. Veja a prisão. Não existe chave escondida no interior da prisão. É você que dá corpo à prisão pela vontade de compreender, pela vontade de apreender o que pertence apenas a esta própria prisão. O amor não está aí. É um estágio acima, se eu puder me exprimir assim. O amor não está na prisão. Enquanto você visar uma perfeição deste corpo, desta pessoa, você está na ilusão em algo que irá passar. A única satisfação durável e eterna, ela é o absoluto. Ela é efêmera no si. Enquanto você acreditar e esperar uma melhoria do que quer que seja deste corpo, dos seus pensamentos, ou aceitar um conceito que não é conceituoso, ou admitir uma ideia da qual você não pode ter ideia, você irá pregar uma peça em você mesma. Então, obviamente que você rejeita o que eu digo, e você apenas pode rejeitá-lo. Mas não se coloque a questão de quem rejeita. Evidentemente, o que é limitado, o que recusa ver os limites e os contextos caírem, porque há um apego visceral à materialidade, nisso que ela tem de mais sólida aparência, de mais permanente aparência. Mas tudo isso são apenas aparências. Se você olhar objetivamente, o seu saco de comida irá falecer. O que você vai se tornar naquele momento? O que você vai considerar a matéria? Qual matéria quando não houver mais matéria, não aquela que você conhece? É como se você quisesse construir um edifício muito alto em um solo totalmente instável, que você acredita ser estável. Você acredita que você pode refutar o solo, mudar o solo, mas isso é falso. Se a hipótese é falsa,
Você apenas irá construir sobre areia movediça e o edifício vai afundar. Nada há a construir. Há que desconstruir tudo pela refutação. Mas a materialidade ali se recusa, como o mental, porque apenas o mental, para fazê-la crer na materialidade. Nada é válido aí dentro. São apenas ideias, apenas conceitos falsos. Por que aderir a conceitos e ideias que são falsos? Aí está a causa do sofrimento e da manutenção da ilusão. Se você ouve o que eu digo a você, então rejeitá-lo será ainda mais forte. Mas eu posso afirmar a você que a rejeição e a violência são um caminho certo enquanto você estiver na prisão. Não é pacificando o que é ilusório, não é abradando o que é ilusório, não é se embelezando na prisão que você vai sair da prisão. Você melhora o contexto, mas você não elimina o contexto. A liberdade está em outros lugares. Como você pode pretender ser livre ou ser melhor no que é efêmero, no que está confinado, no que está limitado? Você não vê por si mesma as oscilações que vão de um muro ao outro, de uma interrogação a outra? Você não é isso. Você é a liberdade, você é o amor. Todo o resto não tem qualquer consistência. E, sobretudo, a materialidade. Isso é areia movediça das piores. Eleve o seu olhar. Eleve-se e você verá que o edifício se construirá independentemente de tudo o que você decidir. Abandone este medo, essa necessidade de controlar ou de se sentir segura na materialidade. Isso não tem qualquer sentido. Isso é apenas peso. Isso é apenas densidade. Há um medo do que é elevado. Em última análise, você busca liberdade, mas você tem medo da liberdade. Você queria que a liberdade se encontrasse na matéria. Esqueça isso. Tente ver de outra forma. O amor da matéria não é o amor, visto que a matéria é amor já. Ela não tem necessidade do seu amor. A ilusão é amor. Mas ela não tem necessidade de você. Isso é um sonho, uma projeção, uma ilusão. Você quer dar peso ao que já tem demasiado peso? Quem a obriga a agir assim? O que em você se opõe à sua liberdade que já está aí? Continue a rejeitar, continue a recusar. Isso cria forças de atrito na dualidade, na ação-reação. Então, a prisão irá queimar. Aquele que chega no final de um beco sem saída, dá necessariamente meia volta para apreender-se de que não há nem beco, de que não há beco sem saída, nem caminho. Mas é preciso ter criado o caminho e o beco sem saída, antes para perceber que isso não é nada. O absoluto não é nem conceito, nem ideia, nem o que quer que seja, mas ele os criou. Mas ele os inclui. Nem o que quer que seja, mas ele os inclui. Não há exclusão, é você que se exclui do absoluto. Ele sempre esteve aí, querendo ter uma ideia, querendo conceituá-lo, você quer fechá-lo na ilusão. O absoluto deixa livre a ilusão, ele a inclui. Não é perfeitamente a mesma coisa. Não é o mesmo movimento, não é a mesma imobilidade. Você vê o que eu quero dizer? E não me responda. Permaneça em você, em suas certezas, e veja o que eu lhe disse. Depois releia-o releia-o e você será obrigada a concluir e a ver onde se encontra o absurdo e a absurdez. Você não é nem absurdo, nem absurdez. E ainda menos matéria, ainda menos física. Por que querer acreditar no que não é verdadeiro? Por que fingir uma verdade que não tem qualquer sentido, qualquer lógica? De onde isso vem? De onde isso veio a você? É muito simples. Você reivindica estar apegada ao que lhe dá mais medo, a encarnação. Há, portanto, uma não encarnação, contrariamente ao que você define. E o corpo se manifesta para mostrar a você a sua não encarnação. Aí está o confinamento. Em nenhum outro lugar. Por quê?
Por querer ver as coisas tais como elas são, você vê apenas uma aparência, apenas o que lhe mostra o seu mental e os seus conceitos e as suas ideias. Abandone as ideias e os conceitos, você verá que não há prisão senão aquela que você construiu. Pergunta: eu tenho a impressão de que todas as questões que eu posso formular são estúpidas. Entretanto, eu tenho tendência de dizer sim, mas. Por quê? Esse é o aspecto discursivo em você. A instalação ao nível da discriminação do seu próprio cérebro habilitado a sempre responder sim, mas. Sim e não. Sim ou não. É o mesmo princípio. Há o que é bom, há o que é ruim. Para você ou para o outro? Há o que é verdadeiro e há o que é falso. E para você, isso tem valor de absoluto. Mas o absoluto é considerar que nada é verdadeiro e nada é falso. Tudo depende do ponto de vista. E a palavra que você empregou, você tem uma impressão. Mas como você quer fazer de uma impressão a verdade? Uma impressão é algo que passa. As suas impressões mudam em função de um monte de fatores que não pertencem a você e que pertencem a você. O sim, mas é apenas a expressão da dualidade da personalidade. Porque a personalidade sempre tem medo de se enganar. E ela tem razão. Ela sempre se engana. De onde o sim, mas ou o não, mas, isso nada muda. Isso será sempre assim, em meio à personalidade. É o espectador que começa a compreender e a viver que há um espectador ou um observador. Ele saiu do ator, mas sendo observador, ele quer, mesmo assim, mudar o ator, mudar a iluminação. Daí vem o sim, mas, do intelecto, do que passa seu tempo a discriminar, a classificar, no bem e no mal, no verdadeiro ou falso, criando assim e mantendo a dualidade permanentemente. É um hábito de funcionamento, nada mais. Muitas vezes forjado pela educação, pelo ensinamento e pelo meio familiar. Nada mais. O sim, mas não leva a parte alguma, assim como o não, mas. Porque você não pode se apreender do que é verdadeiro ou do que é falso, exceto nas leis deste mundo. Se você solta uma pedra, ela cai. Ela não vai subir. É verdade. A pedra não existe. É verdade. Onde você se coloca? Portanto, a pedra não cai. É falso. Aceite que qualquer ponto de vista, que qualquer sim, mas, que qualquer não, mas, sim, não, é apenas aplicável em meio à realidade deste mundo que não tem qualquer substância, qualquer essência, exceto aquela que anima você. Onde você quer ser? E, aliás, onde você é? A impressão conecta a intuição. Ela remete a uma escala de valor, a um julgamento de valor, no bem e no mal, e irá levar sempre a experimentar o sim, mas, ou o não, mas. Isso quer dizer que quando você dá 2 passos à frente, você dá um passo atrás. E finalmente você não se mexe. Mas não da imobilidade do absoluto. Quer isso seja um passo à frente e 2 atrás, não muda nada. Há tergiversação. A tergiversação quer dizer hesitação, ausência de certeza e, portanto, oscilação, manutenção da ilusão pela interrogação do mental, do intelecto. Cabe a você ver se é possível depor as armas, porque o absoluto não é um combate. É justamente um momento em que você depõe as armas, o intelecto, o conhecimento intelectual, as crenças, porque as crenças são armas de destruição do absoluto, que não pode ser destruído. Esqueça suas impressões. Não busque apreender-se, mas de preferência ser apreendida pela vida. Ser apreendida pela verdade.
Para isso, é preciso que você faça calar todas as verdades, todas as suas aquisições, todos os seus conhecimentos, todas as suas crenças, sem qualquer exceção. Você não pode ser preenchida da verdade absoluta enquanto existir em você tergiversações, hesitações, enquanto o seu mental fizer você crer que está cheia de conhecimentos que vêm colidir, entrar em contradição. Não há síntese possível. Você pode ficar sempre analisando, mas jamais a análise irá levá-la a uma síntese, nesse caso, e ainda menos a uma integração. Você estará sempre dividida e fragmentada, consciente das diferentes partes que animam você, sem qualquer possibilidade de comunicação entre elas, exceto às vezes, porque você assimilou a construção no seu corpo de estado de ser a um conjunto de tijolos. Mas esses tijolos não se encaixam uns com os outros. Aí também é muito simples. Aceite ver o que você construiu. Aceite ver os seus próprios raciocínios. Porque a razão vai levá-la sempre ao não mas ou ao sim mas. E há impressões vagas ou intensas, mas que permanecem impressões ou mesmo intuições. Nenhuma certeza pode emergir daí. Nenhuma verdade pode emergir daí. Porque tudo é relativo. Mas você não é o relativo. É sempre sedutor para a personalidade e para o si gritar aos quatro ventos que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio apenas resulta da confusão entre diversas crenças, diversas experiências, diversas impressões. O livre-arbítrio faz você acreditar que você é livre, mas você não é livre enquanto houver um sim mas. Enquanto houver sim mas, significa que, em alguma parte de você, existe algo que acredita ou que acha que pode se enganar. Aliás, o mental sempre se engana. Em qualquer escolha, sempre, em 50% dos casos, isso é estatística. Em qualquer escolha, você tem a possibilidade de se enganar uma vez em duas. Para não mais ter que escolher, para não mais manifestar o sim mas, é preciso instalar-se na liberdade, na ação de graça. Porque, naquele momento, não é mais o seu mental que decide o que é verdadeiro ou falso, o que é correto ou não correto, mas é a própria luz, essa própria graça que trabalha. Enquanto você quer trabalhar, você permanece no livre-arbítrio e, portanto, no sim mas, na impressão, daí não pode sair qualquer certeza. E, aliás, é lógico, porque tudo isso é incerto e improvável. Mova-se, volte para onde não há mais qualquer probabilidade, qualquer possibilidade de errar, de sim mas, de suposição. Coloque-se no que você é e não no que você acredita, e deixe vir. Não a impressão, mas a liberdade. Todo o resto irá resultar daí, sem a sua intervenção, sem livre-arbítrio, mas na liberdade. O livre-arbítrio outorga a você a possibilidade de se enganar, o que é sedutor para a mente, sabendo que ela se engana sempre, uma vez em duas. A verdadeira liberdade, aquela da ação da graça, não pode dar margem a erro, porque isso está além da experiência, além da dualidade, além da escolha. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 16 de maio de 2012. Parte 1. Tradução para o português Zuma Peixinho, portaldosanjos.ninc.com.